Quarto ano, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de história, tá? Do nosso livro Assim Eu Aprendo, unidade 3, páginas 402 e 403, tá? Revoltas regenciais, tá? Vamos lá. O período regencial não foi nada tranquilo. Lembra do período regencial que estudamos anteriormente? As 4 regências? Vamos lá. Uma grave crise econômica e social atingiu principalmente a população mais pobre, né? Mais carente, tá? Causando insatisfação nas províncias, fortes críticas ao autoritarismo dos regentes e o surgimento de várias revoltas pelo Brasil, cujo ponto comum era o descontentamento com as medidas adotadas pelos governantes, sempre de maneira muito autoritária, tá? Com isso, ocorreram então várias rebeliões nas províncias. Entre elas estão a cabanagem, a balaiada, a sabinada, a farroupilha e a revolta dos malês, tá? Vamos agora falar um pouquinho de cada uma, tá? A cabanagem, ela ocorreu no Pará, num período de 1835 a 1840. Qual foi o seu contexto? O Pará era uma província exportadora de plantas e borrachas, com grande autonomia e intenso contato em Lisboa. O que eles reivindicaram? A retomada da importância política perdida após a independência. Quem foram seus agentes sociais? Os camponeses, os indígenas, os mestiços, escravos e parte da aristocracia local. Como foi o seu desfecho? Os cabanos controlaram a província de 1835 a 1836, tá? Vamos agora para a farroupilha. Ela ocorreu no Rio Grande do Sul, no período de 1835 a 1845. Qual foi o seu contexto? Os criadores de gado estavam insatisfeitos com os impostos, que estavam muito altos na época. E seu principal produto era o charque, tá? Quais foram as suas reivindicações? A diminuição de impostos sobre os produtos estancieiros. Quem foram seus principais agentes sociais? Os estancieiros, né, que eram os donos de propriedades rurais, né? E os donos também de grandes propriedades rurais, tá? Os estancieiros. Qual foi o seu desfecho? Bento Gonçalves tomou o poder em Porto Alegre e proclamou a República de Piratini, tá? Vamos para a revolta dos malês, tá? Ocorreu na Bahia em 1835. Qual foi o seu contexto? A Bahia era a província com maior população de negros do Brasil. E eles eram proibidos de praticar seus cultos religiosos. Quais foram as suas reivindicações? A libertação dos companheiros presos, tá? E o fim do regime da escravidão. Quais foram seus agentes sociais? Os escravos, os muçulmanos e os afrodescendentes. Como foi o seu desfecho? Cerca de 70 malês morreram em combate e mais de 500 foram castigados, tá? Aí veio a Sabinada. Ela ocorreu na Bahia no período de 1837 a 1838. Qual foi o seu contexto? A origem da revolta foi a insatisfação com as medidas políticas tomadas pelos seus regentes, lá no período regencial, tá? Quais foram as reivindicações? A proclamação da República Baiense. Quem foram seus agentes sociais? Os militares, os médicos, jornalistas, professores e funcionários públicos. Como foi o desfecho da Sabinada? A rebelião foi contida por tropas militares. Agora vamos para a balaiada. Ela ocorreu no Maranhão num período de 1838 a 1841, tá? Para ampliar a influência política e social, os administradores da província tentaram aumentar os poderes dos prefeitos, o que causou a insatisfação popular, tá? E a balaiada, ela teve início e a sua homenagem, ela foi feita a Manuel Francisco, tá? Que era um vendedor de cestos de palhas, chamados balaios, por isso a origem balaiada. Quais foram as suas reivindicações? A solução para problemas econômicos. Quem foram seus agentes sociais? Escravos, libertos,
artesãos e pequenos proprietários, tá? Como foi o desfecho da balaiada? A revolta foi violentamente reprimida pelas forças militares imperiais, tá? Olha só, criança, hoje foi isso. Estudamos um pouquinho das revoltas regenciais, tá? Que foram a cabanagem, a farroupilha, a revolta dos malês, a sabinada e a balaiada, tá? Estudem bastante, fiquem com Deus e, se Deus quiser, em breve, muito em breve, tá? Estaremos todos juntos novamente.